pressão nós vamos analisar primeiro apenas para componentes gasosos, ok? A pressão nós vamos analisar somente para gases, tá? Só para gases. Nesse caso aqui, que nós temos a reação de síntese da amônia, todos aqui estão no estado gasoso, todos, o nitrogênio, o hidrogênio, a amônia, todos estão no estado gasoso. Então, olha só, você concorda comigo que se essa reação ficar para esse lado, ela vai ocupar, ó, 1 mais 3, ela vai ocupar 4 volumes. O coeficiente estequiométrico é o coeficiente volumétrico. Então, se eu tenho 1 mol mais 3, na verdade, eu posso falar que eu tenho 4 mols de reagente. Ou eu posso falar que eu tenho 4 volumes de reagente. Eu falo volume porque volume pode ser litro, pode ser metro cúbico, pode ser o que você quiser. Então, vamos supor que eu tenho aqui, quando essa reação fica no forma de reagente, ela ocupa um volume. E o volume que ela ocupa, vamos falar aqui, um volume de 4 litros, por exemplo, só para facilitar o entendimento. Então, 4 volumes, ela ocupa, quando está na forma de reagente, 4 litros, um espaço que é de 4 litros. Ok? Agora, quando essa reação fica no formato de produto, quando ela vira a amônia ocupa qual espaço? 2 volumes. Ela ocupa 2 volumes, vamos falar então que ela ocupa um espaço de 2 litros. Então, essa mesma reação, se ela ficar na forma de reagente, ela ocupa 4 litros. Se ela ficar na forma de produto, ela ocupa 2 litros. Ok? Agora vamos ver um negócio. Vamos supor, então, que eu vou aumentar a pressão. Eu aumentei a pressão. Galera, o que é aumentar a pressão? Aumentar a pressão não é esmagar, eu estou fazendo pressão, estou esmagando, não é verdade? Aumentar a pressão é comprimir. Então, vou aumentar a pressão, vou esmagar assim, ó. Eu tenho essa reação, ela está dentro de um recipiente, que tem um êmbolo, por exemplo. Aí eu vou apertar esse êmbolo. Estou aumentando a pressão. Pessoal, se eu aumento a pressão, fica folgadão ou fica apertadinho? Quando eu aumento a pressão, fica apertadinho, não é verdade? Aumentei a pressão, está ficando apertadinho. Agora fala para mim, lembra que Le Chatelier fala que ele quer minimizar essa perturbação externa? Eu estou apertando, eu estou deixando bem apertadinho. Você acha que num lugar apertadinho vai ficar uma coisa grandona ou uma coisa pequenininha? Sem sacanagem, galera, vai, sem sacanagem. Vamos de novo. Numa coisa bem apertadinha, vai ficar um negócio grande ou um negócio pequenininho? Pessoal, um negócio pequenininho. Se está apertadinho, é melhor eu ficar pequenininho para amenizar essa força. Certo? Se o negócio está apertado e eu fico grande, vai piorar ainda, vai ficar mais pressão. Porque eu sou grande num negócio apertadinho. Se eu aumento a pressão, tanto que pô, a natureza é muito esperta. Se eu aumento a pressão, as reações, elas vão para um lado que ela fica menor, que ela ocupa menor espaço. Então, se ela ocupa menor espaço, ela diminui o efeito da pressão. Então, toda vez que eu aumentar a pressão, a minha reação vai deslocar para o lado de menor volume. Nesse caso, a minha reação está sendo deslocada para a direita, para ocupar um menor volume. Se eu aumentei a pressão, ela vai ocupar um menor volume. Então, se eu aumento a pressão, vai para o lado de menor volume. Se eu aumento a pressão, vai para o lado de menor volume. E se eu faço o contrário? E se eu diminuo a pressão? Se eu diminuo a pressão, galera, aí já é um negócio grandão, já tá folgadão. Diminui a pressão, não estou mais apertando. Tá bem folgado. Se tá um negócio bem folgado, o que vai acontecer com a reação? Ela vai ficar pequenininha ou é mais fácil ela ficar folgadona também? Vai ficar folgadona também. Então, se eu diminuir a pressão, a minha reação vai ficar de um jeito que ela ocupa um maior espaço. E que jeito que ela ocupa um maior espaço nesse caso? É ficando no formato dos reagentes. Porque os reagentes ocupam no total 4 volumes.
vamos falar 4 litros, ele ocupa no total esse espaço, esse volume. Nesse caso, lembrando que a gente analisa de questão por questão, reação por reação, nessa reação nós temos que, se a gente diminuir a pressão, ela vai deslocar para o lado dos reagentes, vai produzir-se mais reagentes. E aí então ela vai entrar numa nova condição de equilíbrio, ok? Uma nova condição de equilíbrio, onde ela tentou minimizar essa pressão que eu diminuí. Então vamos colocar aqui, ó, se eu diminuo a pressão, ele vai para o lado de maior volume. Vai para o lado de maior volume. Tranquilo, pessoal? Vamos lá para a nossa última modificação, que é quando a gente varia a concentração. O que acontece? Vamos ver. Quando eu vario a concentração, vamos supor que eu venho e aumente a quantidade de nitrogênio. Então estava em equilíbrio, estava tudo lindo, maravilhoso, e eu fui lá e joguei mais nitrogênio lá dentro. A reação vai querer minimizar essa perturbação, não é isso? Ela vai consumir o nitrogênio que eu coloquei lá dentro. Se eu estou enchendo de nitrogênio lá dentro, ela fala assim, ó, não, vou acabar com isso, vou diminuir esse efeito. Ela começa a reagir com nitrogênio. E aí entra numa nova situação de equilíbrio. Então, quando eu aumento a concentração de nitrogênio, a minha reação vai começar a consumir ele. E se aqui começa a reagir, ó, se hidrogênio começa a reagir, ela desloca então para a direita, vai começar a formar mais produto, vai aumentar a quantidade de amônia. Ok? Agora, se eu aumentar, por exemplo, a quantidade de hidrogênio, do mesmo jeito, eu enchi de hidrogênio lá, aí a minha reação para diminuir essa perturbação vai começar a consumir o hidrogênio que eu joguei lá dentro. E se aqui começa a consumir, desloca de novo para a direita. Vai começar a formar mais amônia, entrando numa nova situação de equilíbrio. Ah, e se eu vier e aumentar a quantidade de amônia? A reação para diminuir essa perturbação vai começar a decompor a amônia. E a amônia vai vir para a esquerda, voltando a ser nitrogênio e hidrogênio. Ela vai se decompor, porque eu estou jogando muita amônia aqui dentro. Para amenizar isso, o sistema vai vir para a esquerda. Toda vez que eu aumento a concentração, a minha reação desloca para o lado oposto. Olha só, se eu aumento a concentração aqui na esquerda, ela desloca para a direita. Se eu aumento a concentração aqui da direita, ela desloca para a esquerda. Então, toda vez que eu aumento a concentração, ela vai para o lado oposto. Agora, vamos fazer o contrário. Eu não vou mais aumentar a concentração, eu vou diminuir. O que acontece se eu diminuir a concentração de nitrogênio? Eu tirei o nitrogênio lá de dentro. A minha reação não quer voltar ao estado que ela estava? Ela não quer ficar na situação de equilíbrio? Então, se eu tirei nitrogênio, ela vai repor o nitrogênio que eu tirei. Porque eu tirei. Então, ela vai repor o nitrogênio que eu tirei. Então, essa reação, quando eu tirar nitrogênio, ela vai vir para a esquerda. Porque ela vindo para a esquerda, a amônia vai virar nitrogênio e H2 e vai repor o nitrogênio que eu tirei, entrando numa nova situação de equilíbrio. Se eu vier e retirar hidrogênio, vem aqui, diminua a concentração, retira hidrogênio. De novo, a minha reação vai deslocar para a esquerda, de maneira a repor o hidrogênio que eu tirei. Ah, e se eu vier e tirar amônia? Tirei amônia. Se eu tirei amônia, o meu equilíbrio vai deslocar para a direita para repor a amônia que eu tirei. Ah, então peraí. A concentração, quando eu aumento, ela vai para o lado oposto. Quando eu diminuo, ela vem para o mesmo lado. Ela desloca para o mesmo lado. Então variando-se a concentração, se eu aumento, vai para o lado oposto. Se eu diminuo, vem para o mesmo lado. Essas são as 3 maneiras que eu posso perturbar um equilíbrio, que eu posso deslocar um equilíbrio, variando pressão, temperatura ou concentração. Nós temos ainda um quarto caso, mas esse quarto caso, na verdade, não acontece, que é quando eu adiciono catalisador. Catalisador.
Pessoal, o que é o catalisador? A gente estudou isso lá em cinética. Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação. A reação vai acontecer mais rápida. Ela propõe um novo caminho para a reação acontecer, um caminho que gasta menos energia, e ela acontece mais rápida. Então, o que acontece se eu jogar um catalisador aqui dentro? Vai aumentar tanto a velocidade de produção quanto a velocidade de restituição. Ou seja, o catalisador aumenta as duas velocidades ao mesmo tempo. Então o catalisador vai deslocar o equilíbrio? Não, ele aumenta as duas. A diferença do catalisador é que, por exemplo, sem o catalisador, sei lá, vou chutar, vamos supor que sem o catalisador essa reação ia demorar 2 horas para chegar no equilíbrio. Com o catalisador ela vai demorar 30 minutos. Entendeu? Então o catalisador ela só faz chegar no equilíbrio mais rápido, mas ele não desloca nem para a direita e nem para a esquerda. Ok, galera? Ok? Então, ó, muito suave isso daqui. Então vamos olhar de questão para questão. Vamos analisar. Vamos fazer um exemplo aqui? Vamos fazer um exemplo? Presta atenção.